Mas hoje, você pregar o sofrimento numa perspectiva de Deus, isso parece uma teologia que saiu da imaginação de algum aloprado. Não é isso. Essa é a teologia da Bíblia. Por favor, adiante aí nesse mesmo livro, 2 Coríntios, vai ao capítulo 4. Vamos ver os versículos 8 a 11. Paulo vai dizer assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 a 11. Em tudo somos tribulados. Sabe o que é isso? Prensado, afligido, angustiados. Mas não angustiados, perplexos. Isso é, o termo grego aqui, que é aporeu, significa deixar passando necessidade. Deixar em estado de necessidade, mas não desamparados. Perseguidos, aqui o termo significa sofrer hostilidade, mas não abandonados. Derribados, isto é, estar gravemente ferido. A palavra aqui, grega, katabalo, significa estar gravemente ferido, mas não destruído. Agora, preste atenção. Versículos 10 e 11. Então você vai ver que Paulo era um homem atribulado. Ele era um homem que muitas vezes passou necessidade. Ele foi abandonado passando necessidade. Paulo foi um homem que sofreu hostilidades. Paulo foi um homem que muitas vezes ele esteve gravemente ferido. Esse é Paulo. É isso que ele diz nos versículos 8 e 9. Quero recordar que Paulo se colocava como modelo. O modelo maior é Cristo, evidentemente. E Cristo sempre foi puro. Paulo já não. Então ele é uma referência melhor para nós, que também nascemos impuros, né? E Paulo sofreu. Sofreu. Por que eu estou falando isso? Para desmistificar a igreja. Igreja não. Religião que fala que a gente não pode sofrer. Que se a gente tiver uma vida boa, família, dinheiro, é porque Deus está abençoando. Ora, foi assim com Paulo, foi assim com Cristo. Será que é isso? Isso é coisa de religião. Essa é uma ideia muito importante para todos nós refletirmos. Como a gente é enganado. Um homem de dor, um homem prensado, um homem afligido, um homem que experimentou o desprezo da necessidade, um homem que sofreu hostilidades, um homem que esteve muitas vezes gravemente ferido. Esse é Paulo. Um homem que tinha profundas cicatrizes no seu corpo. Agora veja no versículo 10 e 11, irmãos. Ele diz, sempre levando no corpo o morrer de Jesus. Agora, olha a chave. Para quê? Para quê? Eu quero que você foque nessa frase. Para quê? Também. A vida de Jesus se manifesta em nosso corpo. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Olha a frase. Para quê? Também a vida de Jesus seja manifesta em nosso corpo mortal. O que Paulo está dizendo, se eu não sofro hostilidade, se eu não experimento feridas graves, se eu não tenho sido prensado, afligido, se muitas vezes não pude passar grandes necessidades, eu jamais poderia manifestar a vida de Jesus no meu corpo. Eu jamais poderia manifestar a vida de Jesus na minha carne mortal. E de tudo isso eu passei para que a vida de Cristo se manifeste na minha vida. Esse é o Evangelho.
Se você tira o sofrimento da vida de Paulo, você tirou tudo. Você tirou Cristo. O que os pregadores da teologia, da hipergraça, da doutrina da prosperidade vão fazer com esses textos? É que esses textos não são lidos. Esses textos, como se não existissem nas Bíblias modernas hoje, que buscam conforto, prazer, felicidade. Agora, vamos para 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 4. Veja bem, irmãos. Paulo diz assim: é necessário que me glorie, ainda que não me convenha. Mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Conheço tal homem, se no corpo separado, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem referir. Aí ele diz: do tal homem, me gloriarei de mim mesmo. Porém, não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Parece um contraste. Mas eu digo para vocês, irmãos, que essa é uma porção muito rica. E essa porção está envolvida em um grande mistério. E ela não deixa de ser uma das passagens mais notáveis da palavra de Deus. Veja que Paulo compreende que não pode explicar tudo. Ele não pode explicar tudo o que aconteceu. Ele não pode explicar tudo o que viu. Ele não pode explicar tudo o que ouviu. Todavia, ele não retém a verdade. Ele não retém a verdade. Observe bem. Quero tentar simplificar isso aqui, baseado em 5 observações. Observe. Quando você lê esses 4 versículos, você descobre que Paulo estava se referindo a ele mesmo. É uma referência que ele faz a respeito de si mesmo. Ele se referiu a um homem, a um tal homem, nos versículos 2 e 3. Só quem experimentou poderia dar os detalhes que Paulo deu. Então, este homem é ele. Você vai ver que ele descreve um tempo, um lugar, onde, pessoalmente, ele teve uma gloriosa experiência. Esse é o primeiro ponto, primeira observação. A segunda observação: é importante atentarmos para a profundidade do pensamento desse homem, do apóstolo Paulo. Esse homem quebrantado. Observe, irmãos, é importante. Se você ler os versículos 1 a 4 de 2 Coríntios, capítulo 12, e você esquece a parte final de 2 Coríntios, capítulo 11, você nunca vai entender o que esse homem está dizendo aqui. Você vai tomar esse texto de uma forma completamente fora do seu contexto. Então é importante atentarmos para a profundidade do pensamento desse homem quebrantado, desse homem cheio de cicatrizes. Meus amados irmãos e irmãs, quantas vezes nós olhamos para as nossas cicatrizes com autocomiseração? Quantas vezes? Quantas vezes nós gostamos de olhar para os nossos sofrimentos tendo uma certa piedade de nós mesmos? Quantas vezes nós olhamos para o nosso passado cheio de dor, cheio de amargura, fazendo perguntas? Por quê? Por quê? Não é por quê, é para quê? Não é porque você passou por um túnel escuro de desprezo, de separação, de abandono. Não é porque você um dia olhou para aquele resultado e viu uma doença que parecia maior do que todo o universo para você. Não é porque você sofreu a dor da perda de alguém que você ama que você tem que fazer tantas perguntas. É para quê? Sabe por quê? Porque em Deus isso tem propósito. Segundo a psicologia, não tem propósito. Segundo os psiquiatras,
Você precisa de um tratamento, de um medicamento, você precisa de estímulos, você precisa esquecer, não é esquecer. Nosso coração não vai esquecer. Mas quando você coloca um para quê, esse para quê é maior do que todo o universo, maior do que tudo. Porque isso trata da glória infinita, da soberania e da sabedoria de Deus, do plano que Ele estabeleceu para a sua vida. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Isso faz sentido. O sofrimento ele só faz sentido dentro da perspectiva de Deus. Paulo era um homem cheio de cicatrizes. Deus permite a dor, Deus permite os sofrimentos, Deus permite cicatrizes para formar os seus vasos. Meus irmãos e irmãs,